É impressionante como as fake news se espalham quando se trata da Previdência. Mas é meio elementar que isso aconteça, porque, na verdade, quem é contra a reforma da Previdência, via de regra, é quem está defendendo justamente os privilégios de meia dúzia em detrimento de toda a população. Sim, porque, lamentavelmente, como disse Fernando Schiller, não faz muitos dias no seu Twitter, se a reforma da Previdência de fato fosse ruim para os pobres, já teria sido aprovado por esta casa. Porque esta casa, lamentavelmente, historicamente tem sido assim, dobra-se, há exceções, é claro, mas dobra-se às corporações que têm muito dinheiro, aos sindicatos que têm muito dinheiro, para que se aprovem os privilégios e para que os mais pobres, no fim das contas, vejam os seus direitos diminuídos. Essa é a história. E, infelizmente, não só desse parlamento, mas os parlamentos estaduais. Eu vim numa Assembleia Legislativa no Rio Grande do Sul, o estado mais quebrado da federação. É bem verdade que há outros concorrentes, mas, em geral, por uma série de motivos, o estado do Rio Grande do Sul é considerado o mais quebrado e é consequência de anos e anos de populismo, de defesas de ditos direitos que acabam, na verdade, escondendo privilégios para minorias. Na verdade, se fosse, repito aquilo que Fernando Schiller disse no seu Twitter, se fosse uma reforma que de fato estivesse prejudicando os pobres, ela já estaria aprovada há muito tempo. Nós temos o grande desafio aqui nesta casa de reverter esta história, de combater o déficit fiscal e demonstrar que este parlamento tem responsabilidade com o momento histórico do país e rever o seu sistema previdenciário, que é profundamente injusto. Obviamente que não é da noite para o dia que se corrigirão todas as distorções, e muitas ainda terão que ser corrigidas no futuro. Nós, do Partido Novo, defenderíamos uma reforma ainda maior, ainda mais ampla, com um sistema de capitalização de verdade. Afinal de contas, na reforma que foi enviada pelo governo, apenas a previsão do sistema está incluída, sendo que o sistema de capitalização deve ser mais tarde apresentado pelo governo. E, aliás, saudamos o governo por ter tomado essa atitude dita corajosa de incluir a previsão do sistema de capitalização, que muitos dizem, engraçado, justamente quem mais lucrou com os bancos, muitos dizem que é para beneficiar o mercado financeiro. É mentira, é para beneficiar a população, é para beneficiar quem quer se ver livre do sistema piramidal de repartição que é o INSS brasileiro. Eu tenho 33 anos de idade, quem é mais jovem do que eu sabe que o INSS é uma ilusão, sabe que o INSS está fadado à extinção no futuro, não tem como se sustentar, mesmo com essa reforma e mesmo com outras que virão. Mas os políticos, aqueles que vivem do voto de cabresto, aqueles que vivem de vender à população a imagem de que são vítimas eternas e que dependem de um político populista, paternalista, para continuar a usufruir de ditos direitos, aqueles políticos que fazem do populismo e da demagogia o seu principal instrumento aqui neste parlamento, estes políticos não querem um sistema de capitalização, porque ele liberta o cidadão do Estado, garante ao cidadão liberdade com responsabilidade, garante que ele próprio pode decidir como vai se aposentar no futuro e com quanto vai contribuir ao longo da sua vida, e receber depois de volta esse valor. Não da forma como é hoje, que é dita solidária, mas não é. Até porque a demografia de um país vai mudando ao longo do tempo. Temos hoje muito menos filhos por mulher, temos hoje muito mais pessoas avançando, felizmente, na expectativa de vida que tinham quando nasceram. Isso é muito bom, mas é muito ruim para um sistema previdenciário que está calcado em regras de repartição arcaicas, atrasadas, que precisam ser reformados.
E uma nova previdência de verdade é muito mais do que esta reforma que está sendo proposta, que tem por razões, digamos, mercadológicas, de marketing, por razões políticas, o nome de nova previdência. É importante que seja assim para que não achem que é apenas mais uma reforma. Até porque o ministro Paulo Guedes está de parabéns pela perspectiva de em 10 anos conseguirmos, e não é economizar, conseguirmos reduzir o rombo em R$1 trilhão. Mas não nos enganemos, porque o rombo continua com esse sistema. Já está de parabéns, mas uma nova previdência de verdade, além do marketing, além da política, além do discurso, é uma previdência diferente. É uma previdência que garanta liberdade para o cidadão, que garanta que cada um possa contribuir ao longo da própria vida para a sua própria aposentadoria no futuro, que tenha sim uma rede de assistência àqueles que não conseguem, por um motivo ou por outro, obter uma aposentadoria depois de determinada idade, mas aí é assistência, não é previdência. É importante sim que haja essa rede de proteção social, mas que seja realmente para quem precisa e quem merece, não para quem frauda, não para quem burla a lei. Paulo Eduardo Martins, nosso colega, está de parabéns por encarar como relator da MP de combate à fraude na Previdência esse tema com firmeza, mas é importante que haja essa separação entre previdência e assistência para demonstrar que é necessário sim uma assistência. Agora, previdência, prevenir-se, quem precisa ter a responsabilidade de cuidar do seu próprio futuro é o próprio cidadão. Vamos tirar isso das mãos do Estado, vamos tirar isso das nossas mãos, passar para as mãos dos cidadãos, que aliás administram muito melhor o próprio dinheiro do que a história tem demonstrado políticos ou burocratas, que precisam sim administrar o dinheiro dos impostos pagos pelos cidadãos, mas para as áreas realmente fundamentais para a vida em sociedade, a começar por segurança pública. E aí me espanta a demagogia daqueles que dizem que a previdência não está quebrada, que não é deficitária, e não atentam para o fato que 52% dos gastos no orçamento da União são para pagar inativos, são para a previdência. Do restante, 8% para a educação, só 7% para a saúde. E um valor entre 2% e 4%, dependendo do índice avaliado, para segurança pública. Uma vergonha quem diz que defende os mais pobres, que defende direitos. É uma vergonha quem diz isso quando não fala a verdade, que menos de 1/3 do que se gasta com previdência vai para saúde, educação e segurança. Mais do que isso, é uma vergonha porque quando falam de direitos, tem que lembrar que os direitos mais básicos do cidadão, para garantir a sua vida, a sua integridade, a sua propriedade, esses direitos mais básicos não são assegurados por um Estado falido na área da segurança pública, que é a mais básica de todas. Portanto, senhor presidente, é importante colocarmos os pingos nos is, é importante falarmos da importância, é importante falar da importância, e sou redundante aqui de propósito, de uma nova previdência. Não há nada mais importante nesse país do que uma nova previdência. Não há nada mais importante nesse momento da nossa nação do que combater o déficit fiscal, porque sem uma nova previdência, sem combater o déficit fiscal, nós não temos melhorias na segurança pública, por exemplo, que é a primeira prioridade do Estado. Portanto, firmes seguimos, os parlamentares do Partido Novo, os 8, unidos como estivemos desde o início dessa legislatura, e seguiremos assim até o final, defendendo uma nova previdência ainda mais ampla do que a proposta que está encaminhada aqui, com regime de capitalização, com liberdade para o cidadão, com combate ao déficit fiscal e com combate à imoralidade do sistema atual, cheio de privilégios, inclusive para políticos. Nenhum dos 8 deputados federais do Partido Novo aderiu à aposentadoria especial de parlamentares. É muito interessante ver quem diz combater privilégios estar usufruindo de um e não abrindo mão dele. Nós estamos dando exemplo na prática e também saudamos o governo por ter
a coragem de enviar para este parlamento um projeto de lei, uma proposta de emenda à Constituição que acaba com esse tipo de privilégio e iguala a todos e em todos os poderes. Não podemos mais admitir que o teto continue sendo o piso para muita gente. Para muita gente o teto é o piso. Há um teto constitucional que virou um piso. Não quero me estender mais, senhor presidente. Quero agradecer a oportunidade de mais uma vez tratar deste tema aqui nessa tribuna, tão importante e que tantas vezes é de uma forma dissimulada, demagógica, populista, trazida à tribuna por outros parlamentares sem a responsabilidade necessária. Nós temos responsabilidade com o Brasil, com os brasileiros, com a justiça, com o combate ao déficit fiscal e principalmente com a liberdade de cada cidadão e de cada cidadã. Muito obrigado.